Então, vamos. Hoje eu escolhi até esse tema, como eu estava falando anteriormente, né? Aromaterapia, inalação. Por que fazer, né? Qual o objetivo da inalação de um óleo essencial, né? Então, trazendo até mesmo a palavra da aromaterapia, né? Quando a gente fala, aroma já remete a cheiro, terapia cura, né? Imagine na inalação o que a gente pode fazer por todo esse processo que a gente vai chegar nas emoções, como a gente fala o tempo inteiro dessas emoções, né? Então, o que são os óleos essenciais? Então, os óleos essenciais são compostos químicos, isso a gente já sabe, né? São várias moléculas diferentes e cada molécula dessa tem um princípio ativo, ela tem uma função daquilo ali, né? Então, esses componentes químicos que apresentam essas diversas estruturas, né, que a gente fala assim, dos terpenos, dos sesquiterpenos, dos monoterpenos, e assim vai, tudo que a gente fala o tempo inteiro, que eu posso até dar uma pincelada, para que serve todo esse componente químico aí, né? Então, assim, os sesquiterpenos são os óleos que são mais calmantes, eles são anti-inflamatórios, né? Eles agem no nosso cérebro, aumentando a quantidade de oxigênio na glândula pituitária e pineal, tá? Já os óleos monoterpenos são óleos antissépticos, tônicos da natureza. A gente geralmente encontra mais essa quantidade de monoterpeno nos óleos cítricos, tá bom? Já os álcools são os linalols, assim, eles são antissépticos, antibacterianos, antifúngicos, tá? Os aldeídos, isso, eles já são sedativos, né? A gente fala muito dele até mesmo no óleo de melissa, tá? E aí é só para dar uma pincelada para a gente falar um pouquinho sobre isso. Os compostos aromáticos são ligações de 2 ou mais elementos químicos. Aí a gente mexe, aí quando chega exatamente nessa questão dessas ligações, né? Então, essas misturas complexas de substâncias voláteis que a gente fala, né? São de baixo peso molecular, geralmente odoríparas e líquidas, né? E são de maioria das vezes por essas moléculas que a gente fala. Voláteis, né? Porque são rápida velocidade do estado líquido para o gasoso. Então, por isso que quando a gente fala assim, pinguei um óleo na mão, um óleo essencial. Se esfregar, você vai se perder, porque ele rapidamente vai se transformar do líquido para o gasoso. Por isso que é volátil, né? Então, é importante a gente ter essa noção que passou na mão, 2 voltinhas e para inalar. Se ficar esfregando o tempo inteiro, vai se transformar em gasoso e você vai perder a maioria do óleo, tá? Da função dele. Então, é importante isso. Quais são as suas funções, né? São os benefícios. Os benefícios é significativo no seu bem-estar. A gente sabe que o óleo, independente de você acreditar ou não o que eu falo agora, ele tem a função dele, ele vai funcionar, porque eu sei que ele funciona. Então, é importante a gente colocar isso, porque ele tem tanto a função dele como composto químico, mas também na função energética que muitas das vezes ele potencializa. Por ele ser megahertz, ele vai aumentar a sua frequência vibracional no seu corpo, ele vai melhorar a sua frequência, a sua energia, né? Que a gente fala o tempo inteiro, tá? Até aí tudo tranquilo, né? Sim. E aí, uma das coisas até mesmo da questão da própria função, né? A gente sabe que quando a gente fala assim, o óleo como função mesmo do óleo, né? Ele tem muitas das vezes, o papel desse óleo, são umas propriedades, às vezes, próprias de defesa, que a gente sabe, né? Que tem óleos que são de defesa. São óleos que, muitas das vezes, eles são repelentes, né? Porque eles se mantêm os insetos, os herbívoros, né? Na importância de polinização. Então, o próprio óleo essencial tem vários efeitos na natureza como planta. Dentro da planta, ele já faz isso. Quando você pega aquele óleo e bota num vidrinho,
né? Ele vai continuar tendo, por isso da importância de todos os da qualidade do próprio óleo para ele continuar a ter aquela função do óleo essencial daquela planta, tá? Então, a gente tem óleo, inclusive, que ajuda até mesmo na recuperação de lesões, porque eles entram nesse processo, tá? E aí, eu botei até aí, qual é o processo de produção? Eu tentei dar uma simplificada até mesmo nisso, né? A gente sabe que plantio e cultivo, como é importante esse óleo ter esse alimento do que são encontrados nas plantas e suas estruturas. A produção desse óleo essencial, né, começa por boas sementes e bom solo, né, para ele ser uma planta nascer legal. Depois em diante você tem a colheita, porque é importante também a colheita, porque tem plantas, né, como tem flores, né, que a gente sabe que tem um horário específico para colheita, que você tem aquele momento certo para você tirar aquela planta, né? E aí depois tem a destilação. Cada óleo tem uma representação que você pode fazer, a destilação a frio, a pressagem, e assim vai, né? Temos os testes que são importantes também, esses testes para a gente, para chegar a um óleo, para a gente saber que ele é puro, que ele vai fazer o seu efeito, para ele não dar nenhuma reação no nosso corpo, é importante também esses testes, né? Então, desde a hora desde que é colhido o óleo até chegar esse óleo aqui no vidrinho, para a gente é importante a composição química, ela tá certinha, direitinho, né? Então, existem coisas específicas para você saber se o óleo é puro, né? Isso é colocado também. A outra é a embalagem, né? Que a gente sabe que o óleo essencial puro a gente não pode usar uma embalagem de plástico, né? A gente sabe que tem que estar... o lote é importante para a gente saber essa questão mesmo. E assim vai, e até mesmo consumir para chegar a esse efeito. Então, todo esse processo de produção é importante para chegar e ter esse efeito do óleo, tá? Por isso que os sintéticos, eles não têm o efeito, porque eles são manipulados em laboratórios e não são um óleo puro e não vai fazer todo esse efeito, tá? E aí, inalar um óleo essencial pode influenciar no físico, no nosso mental e emocionalmente, né? A gente sabe o quanto é importante isso pra gente, né? Então, assim, o simples fato de inalar o óleo, o que ele faz no nosso organismo mesmo, né? Então, assim, o aroma do óleo provoca todas essas reações por sensores químicos no nosso cérebro, por somente inalar. E aí, eu trouxe aí, simples ação de inalar, né? Uma plantinha que você vai passar por todo o processo de olfativo, vai chegar no nosso sistema límbico, no nosso cérebro, que é responsável pelas emoções, né? Então, esse sistema é um sistema poderoso, né? Que a gente tem todas essas respostas mentais, emocionais e fisiológicas que a gente já tem, tá? A volatilidade desse óleo, de passar ele para o gasoso, né? Permite que a gente experimente esse aroma desse óleo rápido e facilmente. Até mesmo no instante que a gente não precisa nem basta você abrir o frasquinho, que ele já sente. A volatilidade dele é justamente por isso. Olha, a gente já está sentindo o cheirinho dele, tá? Isso é o tão importante. E aí, como é que funciona isso? Né? Que é muito interessante, como eu falei. Via olfativa. A molécula, ou seja, um óleo essencial, né? No tecido olfativo, quando a gente inala um óleo, peguei o óleo, botei, inalei. Chegou no meu tecido olfativo, bulbo olfativo, tem uma interação com a nossa estrutura do sistema límbico. Nosso sistema límbico é responsável pelas nossas emoções, né? Por isso que tem um efeito. Toda vez que a gente inala, tá estressado, tá ansioso, tá nervoso. Tudo isso a gente usa praticamente o mais rápido na via olfativa, tá?
Então, tem a nossa estrutura do sistema límbico. Uma parte você consegue, vai para a memória olfativa. Por que memória olfativa quando a gente fala disso? Às vezes você sente o cheiro de um bolo, você te remete a uma sua infância, ou que a sua avó fez aquilo ali, ou um momento da sua vida que aquilo ali te lembrou somente um perfume, né? Às vezes são coisas, às vezes uma roupa, né, tá guardada, mas tem aquele cheirinho, né? A gente usa muito essa memória olfativa para os animais. A gente usa nessa questão de você, assim, para o animal que está com um problema de lamber muitas patas, que está ansioso, nervoso, a gente pede para usar um óleo, né? Escolher um óleo e passar na sua roupa, para ele identificar isso. E pede para botar uma outra roupa com aquele mesmo óleo com ele. Então, você pode sair, mas ele vai lembrar de usar justamente essa memória olfativa para a identificação dele, que você não está abandonando. Principalmente, assim, a gente tem cães, né, que foram abandonados, então eles já vêm com uma bagagem, assim, muito traumática, né, emocionalmente. Então, a gente usa essa questão da memória olfativa com o dono dele agora. Então, para uma roupa com óleo, com cheiro, para saber que está ali, que ele não foi abandonado, que ele está num ambiente confortável, né? Então, quando você usa essa memória olfativa, você desperta emoções, né? Ou seja, você fica mais calmo, ou quando você lembra do bolo, do cheiro do bolo que está tendo ali, da sua infância. Às vezes são pessoas que fez muita diferença na sua vida. Então, olha tanto de emoção que mexe somente um odor, né? E aí, um outro lado da estrutura, a gente já entra lá, vai lá para o cérebro, né? Vamos lá para o hipotálamo, para a hipófise, libera hormônios, porque é exatamente o que a gente faz, e tem essa resposta fisiológica. Se você está nervosa, se você está agitada, se tremendo, você tem essa resposta no seu corpo, você fica mais tranquila, né? Então, você se acalma, né? Não fica, às vezes, com aquela agitação, justamente por um simples fato de inalar um óleo, né? Então, o quão é importante a gente tentar lembrar dessa coisa. Está estressado, memória olfativa, via olfativa, né? Então, esses sensores químicos que a gente tem no nosso cérebro, que eles são poderosos e fazem isso aí, ó, é muito rápido, né? Chega muito rápido esses componentes químicos no nosso cérebro e libera tudo isso daí, né? Então, isso é muito importante, porque a gente tem a nossa emoção é o tempo inteiro, né? O que você é a sua emoção, é o que você está sentindo, o que você está liberando para tudo isso, né? Então, é essa oportunidade que a gente tem, tá? Então, assim, e tem um outro lado também, assim, quando você inala um óleo, você também vai para o processo respiratório, né? Então, a gente inalou, não só vai para o cérebro, mas ele também vai para a questão respiratória, vai para os seus pulmões, circulam depois pela sua corrente sanguínea, por isso você tem essa resposta fisiológica. Então, tudo é um processo, ele não vai ser um negócio separado, vai direto só para o meu sistema límbico, resolvi. Não, vai fazer todo o processo, vai para a parte pulmonar, vai fazer troca gasosa, vai cair na sua corrente sanguínea e vai ter essa resposta também, tá? Então, as vias, a gente está colocando aqui, mas você tem toda essa função somente para a inalação de um óleo. Por isso que é tão importante a gente saber da questão da qualidade do que você está cheirando, né? Porque tem esse efeito no corpo, tá? Lembra que quando a gente fala até mesmo da própria acupuntura, quando a gente tem algum problema de pulmão, né? O pulmão reflete na pele. Por quê? Porque a forma de expulsão, né? A porta de entrada, você respirou o externo, entrou com ar para dentro do seu pulmão, e aí se você tem qualquer coisa, ele reflete em alergia, né? Porque atinge diretamente a pele, ele é responsável, a parte pulmonar na acupuntura, pela pele, tá? Então, tanto que é importante essas coisas também, tá? E aí, quais são os óleos essenciais, como a gente falou lá, né? Dos monoterpenos, dos sesquiterpenos, né? E aí a gente trouxe quais são esses óleos essenciais que fazem isso, né? Então, a gente sabe que os óleos suavizantes,
A mirra é um óleo suavizante, tá? A mirra, ela acalma mesmo a sua mente. É um óleo que te faz você se sentir presente, se sentir... ele é excelente para a pele também, né? A gente usa muito para questão de rosto. Ele é excelente nessa questão de você, assim, o que eu vou usar para me suavizar? Pele, né? Tranquilidade, aquele bem-estar, a gente usa o suavizante, né? Então, a gente pega nessa coisa. O renovador, eu botei aí o próprio olíbano, o frankincense, né? Ele é um óleo que dá um up. É um dos óleos que tem uma potência muito grande de energético, né? Ele tem mais ou menos 108 MHz dele, é bem alta essa frequência. Então, assim, ele eleva aquela coisa de você se transformar. Ele te dá aquela coisa de... tanto que ele recupera, é outro óleo que recupera também a pele, ele é regenerador, né? Renovador também, tá? O lemon, né? Como um inspirador, né? Então, o lemon, ele... além de você te deixar alegre, te deixar mais para cima, ele também faz a limpeza do local, ele faz como é que fala? A higienização do ambiente, tá? Então, ele é muito bom, ele te dá essa coisa toda. Aí, a gente colocou aqui como calmante, lavanda, né? A gente sabe que a lavanda é um óleo que é calmante, que é tranquilo, mas ele não deixa você sedado. Ele não faz você ficar com sono, sonolento durante o dia, não. Ele acalma sua mente. Ele para de você, ele te ajuda a não deixar você pensando demais, aquela coisa, e te dá uma acalmada para você se centrar, para você conseguir tomar atitudes. Então, é exatamente o que a lavanda faz, né? E como energizante, o peppermint. O peppermint é um óleo que, assim, ele é um top. Ele assim, é um óleo que tem energeticamente 78 MHz, mas ele é um óleo que ele serve para tudo. Ele é o carro-chefe para tudo, tá? Então, você consegue estimular chakra, você consegue usar para a parte respiratória, você consegue relaxante muscular, você consegue nele até mesmo para a questão de energizante, né? Ele faz assim, você usando isso, ele te dá mais ânimo, mais vontade de seguir, ele te dá um pulo, ele te dá tá desanimada, peppermint, né? Então, a gente, mais ou menos, são esses óleos com aquelas classificações que a gente falou anteriormente, tá? E aí, quais são os benefícios da aromaterapia, né? Como a gente tinha colocado também, dando continuidade. A gente sabe que os mentolados, né? Quais são os óleos mentolados que a gente está falando, né? Ele tem alta concentração das cetonas, né? Eles são inspiradores e energizantes. Lembra que a gente estava falando de quem? Quem é energizante? O próprio peppermint. Então, eles são os mentolados, tá? Os florais são os calmantes, né? A gente está falando da lavanda, tá? Os amadeirados, os herbáceos e os gramineios, né? São suavizantes, estabilizadores, sentimentos de renovação, né? Que a gente colocou como renovador é o olíbano, né? Os cítricos, eles são estimulantes. São estimulantes. Ele é um óleo que a gente já sabe que são estimulantes, né? Então, é assim, o cítrico, né? Eles são o lemon que a gente colocou no anterior. E os condimentados são os aquecedores, né? Eles são, então, no caso, é a canela, né? Que a gente sabe, o gengibre, né? Ele é bem acolhedor, ele aquece mesmo, ele te acolhe, ele te faz. Mas, assim, eu tenho pacientes que eu não posso usar nenhum óleo condimentado, porque ela, olhando como acupunturista, ela é como é que eu falo? Ela não é quente, assim, internamente ela tem aquela energia mais de fogo por dentro.
Então, é tanto que ela tem muito problema de gastrite, ela tem muito problema de... a comida chega até ela e ela processa aquilo muito rápido, então ela consome, como se o metabolismo fosse bem acelerado. Então, eu não posso usar de jeito nenhum condimentado nela, tá? Então, essas são coisas que a gente acaba vendo na prática. As formas, aí chegamos lá nas formas que a gente pode fazer uso desses óleos, né? Então, como eu falei anteriormente, parte aromática, toda vez que você fizer para inalar, então pingar uma gota do óleo na palma da mão, pinguei. Não preciso fazer aqui, né? Até por conta do peppermint, eu não gosto nem de usar os dedos, porque senão, botando na frente, eu posso, às vezes, começa a queimar o olho, né? Então, uso muito mais a palma. Então, eu faço assim, 1, 2, e aí faço a minha concha e inalo. Também não inalo e faço a expiração na mão também, porque lembra que ele é volátil. Então, eu sempre, inalo, prendo, mas tiro a mão, prendo alguns segundos, solto do lado de fora, faço de novo, tá? Eu tento fazer essas repetições, assim, até para você se conectar mesmo, para você estar fazendo uma coisa por você, para você se olhar um pouquinho, se perceber. Eu já exagero, peço para fazer 10 vezes, tá? Então, até porque é aquele momento. Então, na primeira, na segunda, na terceira, você ainda tá com aí dali em diante você já começa a se conectar um pouquinho. Então, prendi, inalei, prendo a respiração, solto, faço de novo e assim vai. Tento fazer umas 10 para essa questão, tá? De conexão, de dar um tempo, às vezes é 30 segundos, como eu peço para passar topicamente 30 segundos, porque é uma conexão sua, é seu momento, é a sua hora, você está inalando, aquilo tem que ser presente, aquilo tem que ser pensado, né? Lembra que no nosso cérebro, aquilo que fica automatizado, né, aquilo que você faz com muita regularidade, que você nem pensa mais que aquilo, a gente muitas das vezes nem percebe, fez nem percebeu, porque tá muito automatizado, né, o negócio. Quando você se torna presente, quando você está aqui nesse local e você está fazendo alguma coisa para você, a gente tem que se permitir também a fazer isso pela gente. Então, pinga uma gota, 2 voltinhas, passo para inalar, encho, prendo, faço mais 10 vezes, faço essa conexão comigo, tá? Então, aí coloquei da gotinha, coloquei a gota do processo de inalar, fazer a conchinha. Quando eu termino essa conchinha, geralmente eu passo nos pulsos, às vezes até mesmo na nuca, tá? Então, é importante isso. É bom para você se conectar. Você sai muito melhor, experimente, tá? A outra forma aromática que a gente tem é no difusor, né? Aqui, ó, o meu tá aqui ligado, ó. Meu difusor, eu não durmo sem ele, gosto muito, me faz muito bem. A minha qualidade, você tem todo esse efeito, né? Tem essa qualidade do sono fica melhor. Você fica com a mente, você para de pensar demais, porque não faz a gente nem dormir por conta disso, né? Então, você acaba promovendo um ambiente mais calmo, né? Mais estável. Você também purifica o ar também, porque quando você coloca um óleo justamente para purificar o ar, você consegue com o aromatizador muito bem, né? Então, o aromatizador tem essa possibilidade para você dormir, para manter o ambiente. Às vezes está um ambiente muito pesado, estressado, às vezes um ambiente de trabalho mesmo. Quando eu encontro, eu sei que meu paciente está meio agitado, eu levo o difusor, tanto que eu tenho um portátil, eu levo o difusor, faço com ele, porque aí já calma, o ambiente já fica mais tranquilo, né? A gente precisa dar uma energizada às vezes no ambiente, né? E como a gente sabe que eles são... frequências vibracionais, a gente consegue estimular isso, melhorar até mesmo a pessoa somente com difusor, né? Isso faz muito bem. A outra forma que a gente tem é com borrifador também, né? Que é esse borrifador aqui, ó. Tá? A gente não pode esquecer que não pode ser de plástico, tem que ser sempre de vidro, tá? Eu faço esse aqui, inclusive, para borrifar no lençol, no colchão, para esterilização, questão de ácaro, né? Pô, a gente tá ali dormindo direto, então eu sempre jogo borrifo no meu colchão, no meu lençol,
para dar uma esterilizada, para melhorar, e fora que vai ficando inalando aquele cheirinho que é muito bom, né? Então, assim, tem todo aquele efeito que a gente já está falando. Ele controla o meu humor, ele ajuda na esterilização do ambiente, esteriliza o local, né? Então, deixa o ambiente mais calmo, tá? Então, essa é uma outra forma que a gente tem. A outra forma, né, aromática, a gente tem esses colares, esses difusores pessoais, que eu indico, eu uso direto esses difusores, principalmente quando a gente está assim, não estou muito bem, então para ficar estimulando mais vezes ao dia, né? Então eu boto o meu colar, pingo 2 gotinhas do óleo que eu estou querendo ali, você pode até mesmo misturar, e ele vai exalando aquele óleo durante o dia e vai te trazendo todo esse benefício, né? Vai ficando muito bem ali, né? Então, para quem está com problema respiratório, a gente que está nesse momento, até mesmo o próprio OnGuard, né, que ele aumenta a imunidade, você coloca no difusor 2 gotinhas, desse difusor pessoal, 2 gotinhas, né? O peppermint não tem como. Você usa o peppermint no difusor desse pessoal, o pessoal chega perto e fala assim, nossa, você está refrescando, todo mundo repara, porque o peppermint não tem como, ninguém sentiu o cheiro, né? Então, é uma outra forma aromática de fazer uso dos óleos. Uma outra forma é no banho, tá? Mas como é que eu vou usar o banho? Isso por experiência aqui também, que eu gosto de usar. Geralmente, assim, até falo, tem relatos de colocar no mármore do box. Mas comigo não deu certo, pode ser do meu banheiro também, né? Porque começou a cair água, né? Conforme a gente vai tomando banho, aí se misturava e perdia um pouco a questão de exalar ele, né? Eu senti. Mas coloquei na parte onde eu coloco o shampoo, né? Que é em vidro. Eu pinguei a gotinha, ele ficava, realmente eu senti mais. Principalmente quando a gente usa pinheiro siberiano, ele expectora, a gente consegue expectorar melhor, fica uma respiração, você consegue botar secreção mesmo para fora com o pinheiro siberiano, tá? Até mesmo todos os pinheiros a gente consegue fazer isso muito bem. Então, você consegue expectorar, tá? E fora assim, não quero fazer uso para expectorar, você pode fazer para acalmar, ter um banho relaxante, você tomar um banho com tranquilidade naquele seu momento, né? Que muitas das vezes a gente precisa ter o nosso momento. Então, no banho, por que não, né? Então, quero tomar um banho mais tranquilo, pingo um óleo, conforme vai saindo a gotinha, a gente vai sentindo, vai tranquilizando. Lembra que a gente está falando da questão aromática, que vai para o sistema límbico, que a gente vai ter todo esse efeito da questão das emoções, né? Uma outra forma também, a gente tem a questão para você fazer esqueci, me fugiu a palavra, mas para vocês puxar, né, para fazer aquele difusor mesmo para nariz, para sinusite, né? A gente coloca, eu até gosto de fazer ele naquelas canecas, né? A inalação, né? É aquela caneca de cerâmica. Não pode aquecer, não pode deixar de esquecer nunca, porque esses óleos, principalmente da doTERRA, não pode ficar com óleo muito quente. Então, tem que ser um óleo quente, mas nada fervendo, tá? Senão você perde as propriedades dos óleos. Então, aí você esquenta a água bem, deixa saindo um pouquinho, e aí eu pingo. Geralmente eu faço isso quando eu quero fazer essa inalação, eu faço uso do lemon, do melaleuca e do peppermint. Gente, é punk, o negócio assim, queima o negócio todinho, mas também você libera toda aquela secreção de sinusite, de rinite, Nossa, é muita coisa. Aí eu boto nesse copo de cerâmica, pingo os óleos ali dentro, pego o papel toalha, aquele papel toalha, papel de café, corto o finalzinho dele e encaixo. Então, eu boto só no nariz, né? Então, onde eu cortei, eu boto o nariz, o restante no copo fica fechado e eu fico inalando, né? Aquilo lá. Então, assim, eu tento fazer por uns 10 minutos, mas olha, é bem assim, queima tudo no início, às vezes é difícil de ficar. Aí, só não fico respirando lá dentro, como eu falei, puxo pelo nariz, solto pela boca do lado de fora, fico inalando, vai queimando, mas depois também sai tudo, drena aquilo ali, tudinho mesmo de secreção. Muito bom fazer isso aí no copo, tá?
Uma outra forma também que a gente tem para usar nos olhos são esses difusores de palitinho, ó, que eu faço até aqui em casa também, esse difusor de palitinho. Então, álcool de cereal, né? Água e os olhos, tá bom? Então, é uma outra forma para você ficar deixando o cheirinho. E outra coisa que é legal, que esses palitinhos aqui, tem um palitinho que é de algodão, não é de palito de madeira. E aí você consegue absorver e exalar mais do óleo, tá? Do cheirinho aqui todinho. Uma que eu não coloquei aqui, mas lembrei agora, e eu gosto de fazer, no banheiro, eu pego o papel higiênico, sabe naquela parte perto daquele papel mais grossinho ali, né? Eu pingo ali do ladinho uma gotinha do óleo. Nossa Senhora, fica muito tempo ainda aquele papel exalando aquele óleo ali também no banheiro, tá? E aí, eu coloquei aqui os posicionamentos que eu acho interessante o posicionamento do difusor na nossa casa, né? Para a gente ter o efeito, né? Então, nessa parte de cima, a gente tem lá no nível 3, que eu vou começar lá com... Quando você tem uma prateleira, né, mais alta, olha, tem que ter um nível do olfato, onde que está o rosto dos bonequinhos, aquele é o nosso nível, tá? Então, lá em cima, aquela prateleira do nível 3, lá no alto, a gente não está conseguindo nem pegar, ó, tá longe. Então, você já percebeu que saiu do teu nível olfativo, não adianta você colocar o difusor, nem esse outro difusor, nada lá no alto que você não vai absorver o efeito do óleo, tá? Agora, numa mesinha embaixo, você vê que consegue chegar até o nível olfativo e consegue passar, tá? A gente tem maior absorção. Numa mesa de escritório, a mesma coisa, né? Você está no nosso nível olfativo, tá bom? Porque você vai conseguir absorver mais esse efeito, tá? Então, é interessante também a posição aonde você está colocando esse difusor, tá bom? Aqui, uma outra forma também da questão de até mesmo o posicionamento no ambiente com ventilação, né? Então, aqui a gente está falando na primeira aqui, né? Um quarto, né? Onde você tem o difusor na sua lateral direita, né? Que tá lá o aromatizador escrito, e do lado da cama. Sendo que tem a corrente de vento, a porta e a janela, né? Então, a corrente vai passar lá quase no pé da cama e vai passar tanto da janela quanto para a porta. Então, vai ter essa circulação de vento. Porém, quando o difusor está lá no cantinho, você vai conseguir absorver o óleo deitado na cama, tá? Então, ou seja, vai chegar até lá e vai passar, mas você está absorvendo todo o óleo. Agora, não é muito bom, não é o correto, quando você coloca, às vezes, mas a minha mesinha da televisão fica aqui, eu botei o aromatizador distante. Ou seja, se você tem essa corrente de ar de janela e porta, você não vai absorver absolutamente nada do óleo, tá? Então, é interessante tentar ver qual é o posicionamento correto no seu ambiente de casa, né, para você absorver o óleo também, para não dizer assim, não fez efeito comigo. Claro, porque botou no local errado, né? Então, isso é importante a gente colocar para tentar entender como funciona também isso, né? Porque lembra que ele vai aromatizar, mas precisa também chegar até a gente e lembrar das correntes de ar, tanto de janela quanto da porta, tá? Mas está no ar-condicionado. Sim, tá ótimo, mas depende se o ar-condicionado tá com o vento em cima de você, direto para você, também não vai chegar, né? Então, tem que ter um bom senso para a gente perceber o que está acontecendo. Até porque, assim, no ar-condicionado a gente até consegue absorver, mas porque fica um ambiente fechado, né? Você entra no quarto, não tem como dizer que não está, porque o óleo fica ali direto, passando no ambiente, tá bom? Então, isso foi só sobre a inalação. Aí a gente vai conversar agora para a gente tirar o que vocês acharam, quais são as suas dúvidas, ideias, tá bom?